Sou só eu ou você também tá se sentindo cansado constantemente, parecendo que tá precisando ficar uns 5 dias dormindo direto pra ver se repõe as energias? Esses dias atrás eu tava conversando com a minha namorada e também com uns colegas de laboratório e eu percebi que parece ser unânime. A grande maioria de nós estamos bastante cansados o dia inteiro e nenhum final de semana consegue repor as energias por conta do cansaço acumulado durante a semana. Mas aí eu me peguei pensando, por que será que a gente tá se sentindo assim? Será que a ciência consegue explicar esse sentimento? Eu não sei você, mas pra mim é muito comum acordar e ficar uns 5 a 10 minutos olhando pro celular vendo vídeos aleatórios no Reels ou TikTok antes de realmente levantar da cama pra tomar um banho, tomar café da manhã e ir pro laboratório. Eu perguntei pra alguns amigos meus e basicamente todos eles disseram que é muito comum eles ficarem de 10 a 30 minutos ali parados na cama vendo um TikTok ou um Reels pra poder de fato começar a levantar e começar o dia. O mais interessante é que assim como eu, eles relatam que eles sentem cansaço e sonolência durante o dia inteiro, mas na hora que é para eles dormirem, eles não conseguem sentir esse cansaço e aí só resta a eles ficar ali deitado na cama, assistindo TikTok ou vendo coisas no Reels, no Instagram, até eles realmente estarem com tanto cansaço que eles vão simplesmente apagar na cama. E isso, com toda certeza, é um grande problema. Nós começamos a utilizar os smartphones de forma diária a partir da década de 2010, mas nos últimos anos tem se intensificado a quantidade de horas que a gente passa utilizando esse celular. Dados recentes mostram que a quantidade de horas diárias que brasileiros, em média, têm gastado ao celular tem crescido nos últimos anos. O país passou das 4,1 horas diárias em 2019 para até mais de 5,4 horas diárias em 2021. Mas qual o impacto disso na nossa saúde? Será que a utilização excessiva do smartphone pode ser a causa desse nosso cansaço? Uma das coisas que conecta isso tudo é a qualidade do sono. Já estão sendo publicadas evidências mostrando que o uso problemático de smartphones, principalmente alguns momentos antes de dormir, estão associados com prejuízos na qualidade e no tempo gasto do sono. Isso, por sua vez, poderia explicar a fadiga e o excesso de sonolência que a gente vem sentindo ultimamente, principalmente nós, jovens adultos ou até mesmo adolescentes que temos consumido cada vez mais redes sociais que fazem com que a gente fique ali muito tempo utilizando os smartphones. De fato, existe uma relação direta entre a qualidade do sono e a saúde mental. Os dados mais recentes têm demonstrado que piores índices de qualidade de sono estão associados com maiores riscos para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como a depressão e a ansiedade, dentre os quais apresentam esses sintomas de fadiga, sonolência e até mesmo alterações de humor como algo vital da doença, da patologia. O sono adequado é essencial para a função cognitiva, incluindo a concentração, memória, tomada de decisões e habilidades de resolução de problemas. Quando a gente não dorme o suficiente ou com uma boa qualidade, a gente acaba tendo várias áreas diferentes do cérebro sendo prejudicadas, o que por sua vez vai gerar essa fadiga constante e até mesmo prejuízos na nossa produtividade diária. Nesse sentido, a gente pode dizer que um dos motivos que explica por que a gente anda tão cansado é a diminuição da nossa qualidade de sono, por inúmeros fatores, dentre os quais podemos citar como fator muito importante a utilização problemática dos smartphones. Mas como tudo na ciência, a resposta não é tão simples quanto parece. A gente não pode dizer que o problema inteiro de uma geração estar se sentindo cada vez mais cansada depende apenas do uso problemático de smartphones, porque isso seria ser bastante simplista e ingênuo. Se fosse tão simples, todo mundo iria parar de utilizar smartphones antes de dormir, iria ter uma qualidade melhor e não iria desenvolver cada vez mais transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão. E a gente sabe que não é isso que acontece. Mas então, o que mais pode estar causando essa fadiga? Antes de eu falar, que tal você deixar seu like aqui embaixo e se inscrever para poder ajudar o canal a continuar crescendo e trazendo conteúdo de ciência de qualidade? Bem, quando a gente pesquisa sobre esse assunto, várias hipóteses diferentes começam a surgir. A grande maioria delas está relacionada com a qualidade do sono, mas utilizam outras explicações para dizer quais são os fatores que estão prejudicando essa qualidade do sono nos dias de hoje. Uma delas é o sedentarismo. Não é novidade para ninguém que das últimas décadas para cá a gente tem cada vez mais se tornado sedentários. Segundo dados do IBGE, cerca de 40,3% dos adultos brasileiros são considerados sedentários, ou seja, não gastam pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Já existem estudos demonstrando que os níveis adequados de atividade física são essenciais
para o funcionamento correto do cérebro, para a melhoria da qualidade do sono e até mesmo para a melhoria da nossa disposição e do humor. A prática de exercícios físicos promove a liberação de diversos fatores diferentes que vão atuar no cérebro, fazendo com que a gente consiga regular de forma mais adequada o nosso ciclo de sono-vigília. Em outras palavras, fazer exercício físico melhora a nossa capacidade de sentir sono nas horas adequadas, e isso, por sua vez, aumenta a qualidade de sono, o que, por sua vez, também pode diminuir os riscos de desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Nesse sentido, se a gente tem se exercitado cada vez menos, não é de se estranhar que a gente comece a ter problemas de sono, problemas na qualidade do sono, porque a gente vai tendo mais dificuldade de adormecer na hora correta e de acordar de forma disposta. Mas a gente ainda tem um problema. Eu tenho amigos que conseguem fazer exercício físico, têm uma alimentação balanceada, mas ainda assim tem problema na qualidade do sono e acordam sempre cansados e com uma fadiga constante. O que será então que poderia explicar isso? Bem, a minha hipótese e a de vários outros pesquisadores é o estresse. No contexto do capitalismo tardio, o fenômeno de estresse emerge como uma característica marcante e preocupante da vida moderna. A obra Sociedade do Cansaço, escrita pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, oferece uma análise perspicaz sobre como o sistema econômico contemporâneo contribui para o aumento da estresse e dessa exaustão mental. Na nossa era, a gente tem visto cada vez mais uma intensificação das preocupações excessivas, principalmente aquelas relacionadas à nossa jornada de trabalho. As tecnologias de comunicação instantânea, como o WhatsApp, apesar de facilitarem muitos aspectos da nossa vida, acabam por sua vez facilitando o controle do trabalho sobre a nossa vida, fazendo com que às vezes a gente tenha preocupações que na verdade não deveriam ser necessárias naquele momento, sobre prazos, metas ou qualquer coisa que tenha acontecido durante o dia de trabalho. O culto à produtividade e a intensa necessidade de estar sempre produzindo cada vez mais internaliza em nós mesmos a ideia de que a gente precisa ser sempre uma máquina que consegue cada vez mais entregar mais e mais resultados sem necessariamente precisar descansar ou simplesmente não pensar em nada. Essa cultura de produtividade constante acaba criando um ciclo vicioso de estresse, porque a gente internaliza pensamentos de que a gente precisa sempre estar sendo produtivo, em momentos quando, na verdade, a gente precisaria simplesmente ter a capacidade de assistir um filme, descansar, não fazer nada, sair com os amigos ou coisa do tipo. De fato, nós temos modelos biológicos que correlacionam essas alterações ambientais que o capitalismo tardio tem feito. Um desses modelos é o modelo de estresse crônico imprevisível, onde, obviamente, assim como acontece no dia a dia, quando você estressa uma pessoa de forma variada e de forma incontrolada, você aumenta o risco de desenvolvimento de sintomas psiquiátricos, principalmente aqueles relacionados com ansiedade e depressão, como a fadiga. A gente já tem descrito na literatura que o aumento da imprevisibilidade do estresse é um fator crucial para a criação de um cérebro vulnerável aos transtornos psiquiátricos e especificamente aos sintomas de depressão e ansiedade. Tendo em vista que a gente tem vivido cada vez mais numa sociedade que a insegurança e a instabilidade financeira é presente no cotidiano das pessoas, não é de se estranhar que a grande maioria das pessoas esteja sofrendo de ciclos viciosos de ansiedade que vão prejudicar a qualidade do sono, queiram elas ou não. O que eu quero deixar claro aqui é que a gente não pode ser simplista e achar que apenas parar de usar o celular vai mudar a vida de todo mundo. Na verdade, a gente precisa encarar esse problema de fadiga constante como algo socioeconômico, uma vez que é óbvio que se a sociedade está sempre focada na produtividade e não no bem-estar, é muito difícil a gente conseguir de fato ter uma saúde mental em dia. Se você quer entender melhor sobre os transtornos psiquiátricos e quais são as alterações do cérebro que eles causam, eu recomendo você conhecer o meu curso que vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado pela atenção e até mais!